Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para começarmos com o tema que está em cima de todas as mesas, a guerra entre Israel e o Hamas. É uma guerra que tem tido as mais diversas e numerosas consequências e repercussões no mundo inteiro. Digamos que estamos ainda na fase, pelo menos no dia em que gravamos, em que o dito mundo inteiro está à espera de que o exército israelita entre por terra eh, na faixa de Gaza. Como é que tem acompanhado todos estes 10 dias de absoluto caos no Médio Oriente, embaixador? Com alguma angústia, devo dizer, porque o que se tem passado ali é o prelúdio de uma guerra longa e de uma desestabilização que ameaça prolongar-se e que ameaça eventualmente estender-se à região. Uh, os últimos dias têm ficado marcados e nós estamos a fazer esta gravação na quarta-feira e, portanto, não sabemos ainda os resultados, nomeadamente da visita de Joe Biden e o que virá a seguir, mas têm ficado marcados, em primeiro lugar, depois daquilo que já falámos na semana passada, o ataque do Hamas a Israel, com a morte de cerca de 1.300 pessoas e a tomada de reféns esses que foram levados para a faixa de Gaza pelo Hamas. E convém repetir uma coisa: o Hamas é quem dirige politicamente a faixa de Gaza. Eu, quando digo politicamente, quero dizer que o Hamas foi eleito dentro da faixa de Gaza e, portanto, a sua ação é de natureza política primeiro, com uma dimensão militar que é esta das ações de natureza terrorista, claramente, porque é nisso que configura ações de rapto de civis, de morte de civis, tudo isto configura exatamente aquilo que é o modelo terrorista. Aliás, o Hamas estava considerado como um movimento terrorista já há bastante tempo por parte de várias organizações, nomeadamente por parte da União Europeia. E, portanto, o Hamas faz o ataque, recua para dentro da faixa de Gaza, Israel começa a bombardear a faixa de Gaza e a pedir às pessoas que vivem na parte norte da faixa de Gaza para se deslocarem para a parte sul da faixa de Gaza. Estamos a falar, volto a dizer, de um território que tem 41 quilómetros de comprimento. Portanto, estamos a falar de sair andar 20 quilómetros para sul. E nesses 20 quilómetros para sul, conseguir encaixar aí cerca de 2 milhões e meio de pessoas que aí estão e que já viviam em condições trágicas e agora estão a viver em condições humanitariamente, neste momento em que estamos a falar, dramáticas, pela simples razão de que já não há medicamentos, não há comida. Israel cortou a eletricidade e a água. E os corredores humanitários, não foi possível criar nenhum corredor humanitário, porque na fronteira sul, a fronteira entre Israel e o Egito, em Rafah, os israelitas não deixam entrar ajuda humanitária se os palestinos não saírem. Os palestinos, alguns querem sair seguramente, o Hamas não quer que eles saiam. Eu não quero que eles saiam na base de uma lógica que eu diria historicamente com algum sentido. Isto é, se os palestinos saem da faixa de Gaza e vão para qualquer outro país ali ao lado, o lado imediato é o Egito, mas podia ir para a Jordânia, podia ir para a Síria, podia ir para o Líbano. Mas nós temos que perceber que vivem 2 milhões e meio de palestinos na Jordânia, que vivem 500 mil na Síria e que vivem 400 mil no Líbano. E que foi Vale a pena exatamente. recordar, embaixador, se me permite interromper, que vale a pena recordar que a questão demográfica foi, desde pelo menos há 30 anos, uma questão igualmente política nas relações entre Israel e a Palestina. Sim, mas porque ela, António, tem uma outra dimensão, que é a demografia dentro de Israel. Isto é, Exatamente. eh, Era uma tentativa de vencê-los pelo número, digamos assim. dentro de Israel há palestinos que vivem dentro de Israel. E esses palestinos são cidadãos israelitas. É que estamos aqui com 3 realidades diferentes num território muito Exato. pequeno. As pessoas que vivem na faixa de Gaza, que são os tais 2 milhões, 2,3 milhões que vivem ali. Depois, os cidadãos palestinos que vivem na chamada Cisjordânia, que é a parte entre a Jordânia
e Israel, digamos, e que é uma zona onde os palestinos só têm 25% do território controlados pela autoridade palestiniana e têm, por outro lado, não ocupam todo o território e vivem pressionados por aquilo que é a presença dos colonatos judaicos, que foram criados à margem das resoluções das Nações Unidas e que nos últimos meses, inclusivamente, fizeram ações, juntamente com o exército israelita, de ataque às aldeias palestinas, e portanto temos aqui um outro foco de tensão, e depois há os árabes que vivem dentro de Israel, que com o tal problema demográfico, que era a possibilidade, à medida que a sua produção demográfica fosse aumentando e a sua progressão demográfica fosse aumentando, haver aqui uma espécie de desequilíbrio. E a ideia de Israel era criar uma espécie de separação de nacionalidade, o que para muita gente no plano internacional achava que era um modelo de apartheid. Mas este, digamos, é uma terceira dimensão neste quadro. O Portanto, governo atual tentou isso quando pretendeu transformar Israel num país um Estado judaico. judaico, exatamente para desqualificar, digamos, os não-judeus. Isso claramente é o apartheid. É o modelo que existia na África do Sul. Quer dizer, no mesmo país vivem pessoas que não têm o estatuto de nacionalidade, embora lá vivam, lá tenham nascido. E, portanto, isso é, digamos, mas enfim, tudo é possível hoje em dia, e há uma espécie de, eu diria, amoralidade que permite que tudo seja possível. Mas, portanto, neste momento a situação, à hora que falamos, é exatamente, há uma grande parte da população de Gaza, a totalidade da população de Gaza está acantonada no sul desse território. É, nós temos a presença neste momento, já à hora que falamos, de Joe Biden. E porquê é que é importante a presença de Joe Biden? Porque nós temos que perceber que os Estados Unidos são a grande chave desta questão. Embora Israel não seja necessariamente um sucedâneo dos Estados Unidos em matéria de decisão, obviamente os Estados Unidos têm um papel fundamental ali, até porque a questão israelita, como é sabido, é uma questão interna nos Estados Unidos, que nem sequer divide republicanos e democratas. E, portanto, Joe Biden vai ali numa viagem de grande risco. Peço desculpa por interromper mais uma vez, mas vale a pena recordar que Joe Biden, e isso explica muito a importância desta viagem do presidente norte-americano a Israel, Joe Biden recusou-se desde dezembro de 2022, à altura em que Netanyahu regressou ao poder, recusou-se a visitar aquele que, em princípio, seria um seu interlocutor privilegiado no Médio Oriente. É verdade, mas Joe Biden, se calhar, perante um cenário importante, que são as eleições americanas, e perante a noção de que os Estados Unidos têm aqui um papel a desempenhar, achou que tinha que correr este risco. Esse risco foi, eu diria, mal calculado no tempo, porque, entretanto, entre o anúncio da visita de Joe Biden e a sua realização efetiva, houve um ataque, cuja autoria está por determinar, no momento em que falamos, a um hospital na faixa de Gaza, onde morreram umas centenas de pessoas. Os israelitas dizem que foi a Jihad Islâmica, os palestinos dizem que foi o Estado de Israel, que foi o exército israelita. Joe Biden, na sua declaração à chegada, embora disse tudo parece indicar que é do outro lado, e do outro lado significaria, portanto, a Jihad Islâmica ou o Hamas ou qualquer outra entidade palestina, mas está ainda por definir. O grande cuidado de Joe Biden nesta matéria é algo que não deve ser, acho que deve ser relevado. E, portanto, e neste entretanto, precisamente por virtude deste incidente grave, uma reunião que Joe Biden iria ter em Amman, na Jordânia, com o rei jordano, com o presidente do Egito e com o presidente da autoridade palestina, Mohamed Abbas, foi cancelada. O que significa que Joe Biden está um pouco por sua própria conta em Israel. E a grande questão que se põe é o seguinte, é que ao longo destes dias, e agora agravado com esta história do hospital, as manifestações em todo o mundo árabe são cada vez maiores, e também no Ocidente, em grande parte do Ocidente, E na Cisjordânia? e na Cisjordânia, em favor da causa palestina, e os Estados Unidos estão colados, de certa maneira, à imagem de Israel. E pode acontecer o seguinte, este cenário, que é o cenário, a meu ver, mais provável,
e é, de repente, Joe Biden, esgotadas que sejam todas as suas capacidades de influência para a moderação junto de Israel, regressa aos Estados Unidos e no dia seguinte Israel invade a faixa de Gaza com consequências em termos, enfim, de vítimas civis, nomeadamente. E, portanto, os Estados Unidos, mais do que nunca, poderão ficar ligados, no fundo, a uma espécie de luz verde dada a Israel para poder atacar e para poder destruir o Hamas, que é o que Israel quer. Quando talvez Joe Biden quisesse dar exatamente o sinal contrário. Joe Biden gostaria de ter pressionado os seus parceiros árabes no sentido de aceitarem refugiados de Gaza, palestinos de Gaza, mas não vai conseguir isso. Vai eventualmente conseguir alguns corredores humanitários de acesso a Gaza, porque a situação é já absolutamente limite. Isto não vai de maneira nenhuma apaziguar a vontade e a atitude política do mundo árabe, e vale a pena dizer, os dirigentes árabes, todos, sem exceção, todos os dirigentes árabes condenaram a ação do Hamas. Todos. Só não condenou a ação do Hamas um país que não é árabe, que é o Irão, que é um país muçulmano, mas que não é árabe. Mas fora disso, todos condenaram a ação do Hamas. Mas agora estão com um problema nas suas ruas, porque as suas ruas estão cheias de manifestantes a apoiar a ação do Hamas e, em particular, chocados com aquilo que consideram ser o ataque feito por Israel ao hospital. E, portanto, tudo isto é uma grande salgalhada em que se vive também num quadro de informação-desinformação, porque não se sabe qual é a realidade e qual é a verdade no meio disto tudo, mas neste momento eu diria que, em política, como diria o outro, o que parece é, e como neste momento o mundo pró-palestino considera que foi Israel quem atacou o hospital, independentemente de todas as peritagens que se possam fazer, e eu não sei como é que elas se poderiam fazer em termos com o mínimo de credibilidade, neste momento estamos com, digamos, um grande incêndio por cima do outro incêndio. Vamos ver como é que isto se avança. A única questão que também vale a pena sublinhar é a questão do Irão. É saber se o Irão estimula, se o Irão faz alguma ação própria, não parece que o Irão esteja disponível para fazer alguma ação própria e tem essa capacidade, porque aí arrisca-se uma retaliação, quer por parte dos Estados Unidos, quer por parte de Israel, vale a pena dizê-lo, mas pode estimular a entrada daquilo que são as forças que lhe são próximas, em particular o Hezbollah no sul do Líbano, que já está a fazer pequenas ações junto dessa fronteira, mas que manifestamente não é por aí que Israel pode temer digamos, a segurança do seu território, salvo em aspectos pontuais. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.